Número 3. Caldemore, Escócia. Ele não conseguia dormir. Uma intensa e sangrenta batalha se aproximava. Ao observar seus soldados dormindo, exaustos e famintos, ele se perguntava se eles tinham a luta dentro deles. Os rebeldes das Terras Altas demonstraram coragem em batalhas passadas. Talvez eles tivessem o necessário para vencer os casacos vermelhos ingleses. Porém, uma sombra pairava sobre George Murray enquanto caminhava. Uma sombra que lhe dizia que não, tudo estava perdido. A morte estava no horizonte. Em uma árvore acima dele, Murray olhou para um enorme pássaro preto em um galho, tão grande que bloqueava a luz da lua cheia. Murray sabia que alguns de seus homens relataram ter visto o enorme pássaro dias antes, e ele também sabia que tal avistamento era um presságio de um destino certo. O pássaro soltou um grito aterrorizante na noite. Murray olhou de volta para seus homens, e então de volta para o pássaro que havia desaparecido. No dia seguinte, o Lord Murray liderou seus Highlanders para a batalha, procurando derrubar o rei. Os ingleses, é claro, se opuseram a esse objetivo, e William Augustus, comandante do exército do rei, levou isso muito a sério. Afinal, seu pai era o rei em questão. Ele odiava os Highlanders com uma paixão feroz, e o jovem de 25 anos tinha uma reputação por demonstrar esse ódio, o que lhe rendeu o apelido de O Açougueiro, um nome que ele fez jus em 16 de abril de 1745, quando a batalha começou. Os Highlanders logo descobriram que estavam em desvantagem em termos de armamento e de homens. Em desvantagem como em, os ingleses tinham algumas e os Highlanders não tinham, e em desvantagem numérica, como em, os ingleses tinham 2 soldados para cada jacobita. O resultado foi um massacre atacado de 40 minutos. Os Highlanders tentaram recuar, mas o açougueiro não deu trégua. Dizia-se que o sangue estava na altura do tornozelo em Caldemore naquele dia, misturado com a neve da manhã e a lama resultante, e um rebelde ferido deitado naquela mistura escura e vermelha foi finalizado com uma baioneta. Naquele dia, estima-se que os ingleses tenham perdido cerca de 50 soldados. No entanto, as baixas dos Highlanders somaram 2.000. Então, quando falamos sobre os fantasmas de Caldemore, você pode apostar que os espíritos lá são dos Highlanders caídos. Fenômenos estranhos foram relatados logo após essa famosa batalha sangrenta. Quando as pessoas visitavam o campo no aniversário da luta, elas relatavam ouvir os sons etéreos de tiros de canhão e espadas se chocando. Outros relataram ver soldados no cume prontos para atacar. Mas num piscar de olhos os homens desapareceram no ar. Um dos soldados fantasmagóricos, dito ser alto e vestido com o tartã vermelho de um Highlander, assustou visitantes no campo, murmurando as palavras derrotado repetidamente enquanto os olha com tristeza antes de desaparecer. Um dos encontros fantasmagóricos mais famosos ocorreu em 1936, quando uma mulher, em peregrinação a Culloden, avistou um tartã Stuart espalhado sobre o monte funerário. Quando ela levantou o cobertor, ficou gelada ao ver um soldado jacobita morto, seus cabelos escuros cobertos de lama e sangue. Braço de espada cortado e olhos escuros com olhar mortal além dela. Horrorizada, a mulher virou e correu, e quando mostrou à sua amiga o que tinha visto, o tartã e o soldado morto haviam desaparecido. Finalmente, alguns pesquisadores paranormais examinaram o fenômeno do que é chamado de aromas de Culloden, com pessoas relatando o forte cheiro de flores na área, mesmo que não haja flores que cresçam no campo. Os pássaros também nunca são ouvidos cantando no pântano, com uma exceção, aquele grande pássaro preto que o Murray viu na véspera da batalha. Ele foi apelidado de Grande Grito de Culloden. Tem periodicamente retornado ao campo de batalha, gritando na noite talvez como se quisesse dizer: "Você foi avisado número 2. Perrysburg, Ohio." Na época, 1813 era o maior forte já construído em solo americano. Havia uma guerra em todos os Estados Unidos da América, a Segunda Guerra da Independência.
como alguns americanos a chamavam. A maioria simplesmente a chamava de Guerra de 1812. O general Bill Harrison sabia que a batalha tinha o potencial de chegar à estação em Perrysburg, Ohio. Então ele ordenou que seus mais de 1000 homens desmatassem 8 acres e construíssem o Forte Meigs. Durante a construção, no entanto, os soldados simplesmente jogaram de lado os milhares de ossos humanos encontrados durante a escavação. Eles haviam perturbado um cemitério nativo Shawnee, mas não se importaram. Os britânicos estavam chegando. 3 meses depois, os instintos do general Harrison se confirmaram. Por uma semana, dia e noite, o forte de madeira foi bombardeado pelas forças britânicas e soldados Shawnee. O forte de Harrison resistiu robustamente. Quando os britânicos começaram a ficar sem munição, um regimento de Michigan, liderado pelo general G. Clay, chegou para apoiar Harrison. Esses homens chegaram silenciosamente e se infiltraram na linha de frente britânica. Homens inseriram hastes metálicas nos canhões britânicos, inutilizando-os. O chefe Shawnee, Tecumseh, estava indignado com a incompetência do general britânico Proctor. Ele não tinha interesse na luta entre britânicos e americanos. Ele só queria suas terras de volta, especialmente o cemitério sob o Forte Meigs. Então o chefe decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos. Ele instruiu um regimento Shawnee a atrair os americanos de Clay para a proteção de uma floresta densa. Dentro do forte de Harrison, os soldados estavam cientes do que ocorria. Tentaram desesperadamente alertar o exército de Clay sobre uma armadilha à frente. Não adiantou. Dentro da floresta, o novo regimento americano foi dizimado. Mas o Forte Meigs nunca caiu. Após uma semana, britânicos e nativos americanos retrocederam, indo ao leste buscar outra batalha. Contudo, afirmava-se que Tecumseh amaldiçoou o general Harrison. Uma vez que a batalha terminou e o Tratado de Paz foi assinado, 500 corpos de nativos americanos, canadenses e britânicos foram enterrados sob e ao redor do Forte Meigs, onde ainda descansam hoje, ou pelo menos, parece que tentam descansar. Visitantes do forte e do campo de batalha ao redor relatam consistentemente ouvir passos dentro das casas de madeira do forte, mesmo se estiverem sozinhos no momento. À noite, orbes brilhantes foram avistados flutuando por todo o recinto do forte. Em um relato recente notável, um menino de 12 anos que estava andando de bicicleta, Larry, voltou para casa para contar aos seus pais que o Forte Meigs estava tendo uma reconstituição legal. Ele ouviu canhões, cascos de cavalos, pífano e tambor. Quando o garoto falou que foi checar, já era muito tarde. A reconstituição terminou, todos já foram para casa. Os pais dos meninos contataram o centro de visitantes do forte para saber quando haveria outra reconstituição para a participação de toda a família. Confuso, o curador do museu disse aos pais que o forte não realizava uma reconstituição e não fazia isso há muito tempo. Alguns anos atrás, uma mulher se aproximou de um voluntário do museu para perguntar sobre o homem vestido com um uniforme do exército que ela viu em pé no topo da muralha do forte. Ele parecia preocupado, ela disse, e estava acenando freneticamente para algo à distância, tentando alertar seus colegas de exército sobre uma possível armadilha. E sobre a maldição de Tecumseh no general Bill Harrison. Anos após a batalha, o general Bill era mais conhecido como William Henry Harrison. Foi eleito presidente dos Estados Unidos da América em 1841. Mas ele pegou um resfriado durante seu discurso de posse e morreu 31 dias depois. Edge Hill, Warwickshire, Inglaterra. No dia 23 de outubro de 1642, em Warwickshire, Inglaterra, iniciou-se uma guerra civil entre os leais ao rei Charles I e ao parlamento, com os primeiros tiros disparados. Naquele dia, 24.000 homens, 12.000 de cada lado, se alinharam para uma batalha planejada. Eles não eram soldados, apenas homens leais a uma causa. E suas inexperiências se tornaram sua ruína. Após o fogo de canhão e mosquete, começou o combate corpo a corpo. Dizemos combate,
mas esses não eram lutadores treinados, então era mais como uma briga na lama. Quando acabou, cada lado sofreu 2.000 baixas. Percebendo a futilidade, cada lado recuou rapidamente para seus acampamentos. Mais tarde, grupos de cada lado foram levados ao campo sob a escuridão para acabar com os feridos e saquear os corpos 2 meses depois, na véspera de Natal. Depois que os corpos já haviam sido enterrados há muito tempo, a área voltou a ser o pasto bucólico que era antes da batalha. Pastores cuidavam de seus rebanhos no vale. Mas um punhado de pastores ficou chocado ao ver que a batalha não havia terminado. Não exatamente. Acima deles, no céu crepuscular, 2 lados de soldados espectrais continuavam lutando, acompanhados por uma cacofonia de visões e sons de uma guerra brutal. O estrondo de 1000 cavalos, canhões e mosquetes, golpes de espada, fumaça flutuando até o chão diante deles. Eles viram flashes brancos como se o aço refletisse a luz da lua, e viram flashes vermelhos onde mosquetes foram disparados. Mas esses sons logo deram lugar a gritos de agonia, e o horrível gemido de cavalos morrendo. Por fim, ouviram os tambores suavizarem a distância, parecendo recuar. Os pastores relataram às autoridades que não estavam bebendo. Realmente ocorreu com eles. No dia seguinte, dia de Natal, Bill Wood, um juiz de paz, e Sam Marshall, um padre local, seguiram os pastores até a colina. Eles estavam além do cético até que também viram e ouviram. A notícia se espalhou pela região, e rapidamente dezenas, talvez centenas, de pessoas vieram para presenciar. Surpreendentemente, todos testemunharam a Batalha Fantasma. O fenômeno causou tal alvoroço em Warwickshire e Kineton, que um jornalista local chamado Tom Jackson começou a entrevistar testemunhas. Logo após o Ano Novo, ele publicou sua história em um folheto com um título grandioso: Um Grande Milagre no Céu, mostrando as últimas aparições e notas prodigiosas de guerra e batalhas vistas em Edge Hill. Levou cerca de 1 ano para este jornal chegar ao trono do rei Charles. Quando ele leu, ficou perplexo, mas preocupado. Afinal, os principais homens que morreram no campo de batalha eram seus amigos. Alguns eram até família. Inferno. Ele estava no campo de batalha quando a luta começou. O rei chamou o coronel do exército Lewis Kirk para investigar o assunto e Kirk se uniu ao capitão Dudley, que lutou em Edge Hill e conhecia o terreno. Em Cavalos para Edge Hill, como Mulder e Scully em um spin-off renascentista de Arquivo X, os homens não esperavam encontrar muito. Os pesquisadores chegaram à cidade e realizaram suas tarefas. Entrevistaram o autor Tom Jackson, que os introduziu ao Sr. Wood, Marshall e aos Shepherds, primeiros a relatar o avistamento do fantasma. Lembravam-se de onde estavam quando ocorreu? Perguntou Kirk. Claro que eles poderiam. Algo assim você nunca esquece. Os pastores levaram Kirk e Dudley para o campo no vale de Edge Hill e esperaram. Com um frio gelando seus ossos, Kirk estava prestes a chamar uma noite quando ouviu o som de cascos de cavalo, muitos deles. Sons trovejantes de batalha se seguiram, gritos, medalha sobre medalha, tiros disparados e devolvidos. Quando a fumaça da arma surgiu e se dissipou, Dudley empalideceu. Logo acima do campo de batalha, diante de seus olhos, ele podia ver um regimento de tropas leais correndo, bem, flutuando, através de seu campo de visão. E ele os chamou pelo nome, cada um deles que ele conhecia na batalha, e lamentou na morte. Sir Lewis estava intrigado, mas não se excitava facilmente. Ele e Dudley voltaram a Londres logo após, com muitas anotações e uma incrível história de fantasma, que eles fielmente relataram ao rei Charles. Mas o rei Charles também parecia não ser afetado por sua incrível experiência. Como um homem devoto, ele simplesmente atribuiu a batalha fantasmagórica à vontade de Deus. Um lembrete enviado do alto de que sua causa era justa. E um presságio de que ele estava destinado a ser o maior rei da história inglesa. Infelizmente, seu cálculo estava errado. Apenas 6 anos depois, apoiadores de Oliver Cromwell invadiram seu palácio, e o rei Charles rapidamente se viu sem um trono ou
ou uma cabeça. Más notícias parecem causadas pelos fantasmas da guerra. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se recém descobriu este canal, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Possuímos acima de 325 vídeos sobre histórias de crimes estranhos e verídicos. Encontre-o em youtube.com Criminally Listed. Também temos um podcast sobre casos solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Ele está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver bons podcasts. Mas é isso por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.